Capítulo 19. A lenda da Doninha. A vida confortável de um discípulo da seita exterior no pico da nuvem perfumada era ótima para Bai Xiaoxun. Embora ele tivesse perdido a comida deliciosa que ele tinha acesso nos fornos, todo o resto era bastante satisfatório. Em termos de progresso no cultivo e pesquisas sobre plantas e vegetação, ele realmente sentia-se como se ele estivesse vivendo a vida ao máximo. O único inconveniente era que seu pátio estava localizado em um local relativamente remoto, e não havia ninguém para conversar, portanto, ele se entediava às vezes. Será que todos os cultivadores são tão sozinhos? Ele pensou, suspirando enquanto ele estava lá no pátio olhando para o céu. De alguma forma, ele se sentia muito mais velho e mais maduro. Os ventos do outono haviam passado, e a neve ocasionalmente começaria a cair, fazendo com que a temperatura caísse significativamente. Flocos de neve flutuavam no ar, e o bambu do inverno no pátio de Bai Xiaoxun estava crescendo forte e saudável. Agora eles estavam mais altos que o próprio Bai Xiaoxun, e de cor verde esmeralda. Eles eram como um respingo de primavera no meio do frio do inverno. Passou-se um mês desde que ele tomou o primeiro lugar na primeira estela de plantas e vegetação. No entanto, o segundo volume das plantas e vegetação era muito mais difícil do que ele tinha previsto, fazendo com que sua pesquisa retardasse um pouco. Mas isso não mudou a coisa mais importante para ele, que era que Zhou Xinqi nunca conseguia recuperar o primeiro lugar na primeira estela de pedra. Infelizmente, Bai Xiaoxun ainda sentia muita tensão para ser capaz de conseguir reunir todas as plantas medicinais incompletas que ele não tinha sido capaz de reunir antes. Eu tenho uma reputação incrível agora. Não posso deixar que a rapariga Zhou Xinqi me ultrapasse. A partir daquele momento, Bai Xiaoxun decidiu que continuaria trabalhando mais e mais até alcançar seu objetivo secreto de poder anunciar orgulhosamente na frente de todos que ele era o boticário da tartaruga. Embora seu progresso com o segundo volume das plantas e vegetações fosse lento, seu cultivo da técnica da imortalidade estava se aproximando rapidamente do ponto em que seria capaz de conseguir uma circulação menor. Embora a dor só continuasse a piorar, Bai Xiaoxun permaneceu completamente focado nas palavras imortal e ia viver para sempre. Mais 3 dias. De acordo com a descrição da técnica da imortalidade, em 3 dias eu poderei completar uma circulação menor. Bai Xiaoxun respirou fundo, cerrou os dentes e continuou a andar em torno do pátio, estudando simultaneamente o segundo volume das plantas e vegetação. Os 3 dias passaram rapidamente. Na noite do terceiro dia, começou a nevar, cobrindo a seita rio espiritual como um cintilante cobertor de prata. Bai Xiaoxun estava prestes a correr quando um tremor o atravessou, e de repente parou no lugar. A dor que ele vinha sofrendo nos últimos 81 dias desapareceu subitamente. Um fluxo de calor explodiu dele, convergindo em sua pele, que parecia como se estivesse grelhando em um forno. Os flocos de neve derreteram antes que pudessem se aproximar dele, transformando-se instantaneamente em uma névoa branca. Funcionou! Exclamou extasiado, apesar de sua garganta seca. Embora ele sentisse que estava no fogo, quando olhou para baixo, ele viu uma luz negra fluir sobre sua pele, que circulou em torno dele e depois desapareceu. Ele então cutucou seu braço com a mão direita, e pôde dizer quão incrivelmente resistente era. Seus olhos brilharam, e sacudiu um pouco os braços e as pernas. Instantaneamente, ele podia dizer que ele era muito mais rápido do que antes. Ele começou a correr para frente, então soltou um grito de choque quando ele apareceu a vários metros de distância num piscar de olhos. Agora ele podia mover-se 2 vezes mais rápido do que antes. Completamente encantado, Bai Xiaoxun correu um pouco para testar sua nova velocidade, e ficou muito satisfeito. Sem mais hesitação, ele usou o mnemônico da técnica da imortalidade para continuar praticando o cultivo. Este novo método consistia em fechar sua boca e nariz, e em seguida, tentar respirar através de sua pele. Uma inspiração e respiração contavam como um ciclo menor. Ele precisava praticar 81 ciclos menores por dia durante 81 dias para completar uma circulação menor. Se conseguisse isso, então, combinado com a dolorosa circulação menor que ele já havia completado, ele teria feito o primeiro sucesso em adquirir a pele imortal. Depois de praticar algumas vezes, Bai Xiaoxun adquiriu o talento suficiente e lutou para passar por um ciclo menor. Depois, seu corpo parecia muito mais magro. Ele também se sentia incrivelmente faminto, e sons de gargarejo podiam ser ouvidos vindo de seu estômago. Ele ignorou isso e continuou respirando, fazendo seu corpo ficar ainda mais magro. Depois de esperar e respirar mais 15 vezes, seu corpo parecia nada mais do que um saco de ossos. Era como se todos os nutrientes que existiam dentro dele tivessem sido sugados. No entanto, sua pele parecia ainda mais resistente do que antes. Bai Xiaoxun não aguentou mais. Sua visão estava desaparecendo, e seus olhos tinham ficado verdes quando uma indescritível fome o encheu. Ele estava com tanta fome que ele podia comer um elefante em uma única mordida. Isso não está funcionando, eu estou morrendo de fome. Ele olhou em volta, salivando, apenas para perceber que não havia nada na área para comer, exceto pelo bambu que estava crescendo, e que no momento parecia bastante suculento. Incapaz de se segurar por causa da incrível fome, ele se moveu em direção ao bambu espiritual do inverno e deu uma grande mordida em um deles. Sons de mastigação podiam ser ouvidos quando ele arrancou um pedaço enorme e começou a mastigar. Depois de engolir, seu rosto se retorceu, e estremeceu com um sabor amargo. Muito amargo. Eu preciso comer comida de verdade. De repente ele sentiu falta dos fornos mais do que nunca. Nunca antes em sua vida ele tinha estado com tanta fome, ele estava tão faminto que sentiu que ia desmaiar. Seus olhos estavam ficando ainda mais verdes, e ele estava ofegante. Finalmente, saiu correndo do pátio. Correndo pelo caminho da montanha a toda velocidade, ele ocasionalmente encontrava outros discípulos da seita. Para eles, parecia que um vento soprava por seus corpos, e eles se viraram em choque para olhar para Bai Xiaoxun correndo já distante. Ele correu para baixo da montanha, para o distrito dos servos e foi direto para os fornos. Não querendo perder tempo abrindo a porta, ele voou sobre o portão principal. A equipe dos fornos estava no meio do preparo da comida. Agora que o grande gordo Zan e o terceiro gordo Yi tinham desaparecido, o segundo gordo Huang se tornou o líder.
Ele estava espremendo um pouco de arroz em uma tigela, quando de repente um vento soprou em seu rosto, a taça desapareceu e foi substituída pela boca aberta de Bai Xiaoxun. O segundo gordo Huang ficou surpreso, e permaneceu lá boquiaberto por um momento. Antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, Bai Xiaoxun pegou uma das panelas mais próximas e começou a encher o copo. Aparentemente, isso não era suficiente, porque ele simplesmente mergulhou sua cabeça na panela, drenando a sopa de arroz. Uma panela, 2 panelas, 3 panelas. Bai Xiaoxun rapidamente bebeu uma centena de panelas de farinha. Ele era como um poço sem fundo, e ainda não se parecia estar perto de ficar cheio. Ainda estou com fome. Isso não está funcionando. Estou com tanta fome. Preciso de carne. Ele olhou ao redor freneticamente e rapidamente viu as montanhas de carne que eram seus irmãos senhores. Os gordos dos fornos olhavam para Bai Xiaoxun em estado de choque. Eles já tinham visto pessoas famintas antes, mas nunca tinham visto alguém tão faminto. Era como o fantasma de uma pessoa que morrera de fome. Então eles perceberam que ele estava olhando para eles e salivando. Segundo o gordo Huang rapidamente gritou, novo gordo, rápido, há alguns alimentos espiritual na cozinha que cozinhamos para o Elder Zhou. Os olhos de Bai Xiaoxun brilharam, e ele imediatamente se dirigiu para a cozinha. Do lado de fora, segundo o gordo Huang e os outros trocaram olhares assustados. Você viu aquilo? Esse é o destino reservado para as pessoas que se tornam discípulos da seita externa. Olhe como o irmão Júnior está com fome. Você poderia me espancar até morrer antes de concordar em me tornar um discípulo da seita externa. Os outros gordos estavam completamente determinados a manter-se firme em sua decisão, embora se sentissem mal por Bai Xiaoxun. No momento, Bai Xiaoxun estava fazendo o seu melhor para controlar a si mesmo e respeitar as 6 linhas de verdade dos fornos. Ele apenas mordiscava as bordas, e não comia todo o item. Afinal, se ele quebrasse as regras, isso poderia envolver seus irmãos mais velhos, algo que ele nunca faria. Depois de beber o mingau e mordiscar as bordas do alimento espiritual, a fome de Bai Xiaoxun tinha sido reduzida um pouco. Ele podia lidar com isso agora, então ele saiu da cozinha, querendo chorar, mas não conseguiu encontrar nenhuma lágrima. Esta técnica da imortalidade era muito aterrorizante. Embora ele não tivesse que lidar com qualquer dor agora, a fome era suficiente para levar uma pessoa à loucura. Segundo o irmão sênior, ele disse, olhando nervosamente para o segundo gordo Huang. Vendo que Bai Xiaoxun parecia estar normal novamente, o segundo gordo Huang finalmente se sentiu aliviado. Ele caminhou para a frente e deu uma tapinha no ombro dele em simpatia. Irmão Júnior, não se preocupe. Felizmente, já estávamos preparando comida para o Elder Zhou. Olhe como você está com fome. A partir de agora, você pode voltar mais vezes para se encher, tudo bem? Bai Xiaoxun ficou muito comovido. No entanto, ele cerrou os dentes e decidiu que faria o contrário. Afinal, um dia, se ele chegasse ao ponto de perder o controle, ele poderia acabar limpando os fornos inteiros. Segundo o gordo Huang e os outros o escoltaram para fora, e Bai Xiaoxun suspirou continuamente enquanto ele voltava para o pico da nuvem perfumada. De repente, um sentimento maravilhoso de despreocupação que ele sentia antes foi substituído pelo desespero. Ele realmente estava com medo de morrer de fome. Eu me pergunto se realmente existia algum discípulo da seita Rio Espiritual que morreu de fome. Eu definitivamente não quero ser o primeiro. Murmurando miseravelmente, ele estava no meio de tentar descobrir como resolver a questão da comida e da fome quando de repente ele ouviu um galo cantando distantemente. O som fez com que ele parasse no lugar e lentamente virasse a cabeça para olhar para o canto. Galinhas, e olhando em volta para garantir que ninguém estava olhando para ele, ele se agachou em um mato próximo, desaparecendo com um voxos. Então começou a se afastar como uma doninha. Momentos mais tarde, ele apareceu fora da cerca que cercava o pico da nuvem perfumada da fazenda de aves espirituais. Dentro havia um grupo de galinhas que se exibiam arrogantemente, tão grandes quanto um bezerro, com caudas de 3 cores. Bai Xiaoxun olhou-os com olhos cintilantes e começou a salivar. Carne, e ele murmurou, então começou a rir, um som estranho que, quando combinado com seu sorriso largo, era completamente aterrorizante. Continua no próximo capítulo.